O governo anunciou no dia 7 de junho o novo Farmácia Popular. No programa de hoje você vai conhecer as principais mudanças. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar mais um É de Farmácia, hoje para falar sobre as mudanças no Farmácia Popular. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o seu like nesse vídeo, isso é super importante para a gente. Temos um novo Farmácia Popular. Quem explica para a gente como tudo vai funcionar é Rafael Espinhel, advogado, presidente executivo da ABC Farma. Rafael, bem-vindo, obrigada e já te peço desculpas pela voz. Viviane, obrigado pelo convite e sempre é uma alegria estar aqui. Bom, o governo acaba de anunciar o novo Farmácia Popular, né? O presidente no Recife anunciou as mudanças para o programa. Eu quero começar essa conversa te perguntando qual é, na sua visão, a principal mudança do novo Farmácia Popular. Ok, Viviane, é importante, antes de a gente trazer aqui as principais mudanças, colocar que a portaria que regulamenta elas foi publicada no dia 7 de junho, né? Agora, que é a portaria número 675. Então, ela prevê todas essas mudanças. Para quem quer acompanhar e entender melhor, já está acessível no Diário Oficial da União. Quais são as principais mudanças? A primeira é a ampliação do rol dos medicamentos na modalidade gratuidade, né? Pensando na questão da saúde da mulher, o governo ele trouxe para esse rol de medicamentos na modalidade gratuidade os medicamentos de contraceptivos e para osteoporose. Então, para além dos tratamentos de doença para asma, hipertensão e diabetes, agora nós também temos osteoporose e os contraceptivos nesta nova modalidade. O governo entendeu também que era importante atingir a classe mais desfavorável no ponto de vista social e econômico. Para tanto, ele incluiu todos os medicamentos que constam no rol do programa na modalidade de gratuidade para aqueles que estão no Bolsa Família, numa perspectiva de atingir aproximadamente 40 milhões de pessoas. Um outro ponto importante é pensando na retomada, no fortalecimento do programa, porque ao longo desses últimos anos nós tivemos, de fato, uma redução do número de estabelecimentos credenciados, pois já a informação já está como diretriz, né, do Departamento de Assistência Farmacêutica, a retomada de novos credenciamentos. Nós estimamos que serão aproximadamente 811 municípios que serão, nessa primeira etapa, né, credenciados com farmácias. O governo já deixou claro quais serão os critérios, não foi publicado ainda, né, isso é importante para que todos que nos assistam saibam, as regras elas não foram publicadas, mas já tenha essa diretriz estabelecida. Então, qual serão os requisitos? O município ele não pode ter farmácia credenciada no programa Farmácia Popular. Utilizou-se como critério locais que são de extrema pobreza e de alta vulnerabilidade social, e, para tanto, eles usam um indicador, Viviane, que está estabelecido no programa Mais Médico. Então, quem tem já, o programa ele tem um mapeamento geográfico e ele traz, através do IDH, uma classificação, você já sabe quais serão esses municípios, né? Mas, reitero, é importante que a gente aguarde a publicação para que entenda quais serão as regras, né? Os procedimentos necessários para que você tenha realmente a habilitação do seu estabelecimento, o pleito dessa habilitação. Vou dar aqui uma dica, Rafael, por favor. uma dúvida. Existe uma meta de novas farmácias a serem credenciadas? Mais 3.000, mais 5.000 farmácias? Existe um número? Vamos lá. Hoje, atualmente, nós temos aproximadamente entre 27 mil farmácias credenciadas no programa. No melhor momento, nós chegamos a atingir 35 mil farmácias. Então, essa é a meta do governo. Ele quer chegar novamente a este número de 35 mil. Mas aqui a gente tem um ponto fundamental, que o primeiro que é
entender que você tem que, para que consiga chegar nessa meta, você tem algumas questões que deve observar. Então, passa pelo planejamento estratégico, né, pelo Ministério da Saúde, e a disponibilidade orçamentária, que é aquela meta financeira. Então, nessa primeira etapa, a meta é atingir 811 municípios, né, que já é um número bastante relevante, de acordo com aquelas características que eu mencionei anteriormente. Um ponto interessante, Viviane, que muitas pessoas perguntam, mas quais são os documentos, qual será o procedimento? Vale você consultar uma portaria que foi publicada no ano de 2021, que é a portaria 2898, que alterou a portaria número 5 do Programa Farmácia Popular, e lá ela traz todas as diretrizes necessárias que o governo deve observar quando ele for realizar novos credenciamentos. Então, a gente fala na publicação de um instrumento convocatório, e lá deve constar o número de vagas, as regras para seleção, os critérios que serão utilizados pelo governo, que nós já sabemos, mas deve constar nesse instrumento convocatório, os documentos necessários. Então, não há no momento, se alguém falar, Rafael, já tem um município, já iniciou? Não. Aguarda essa publicação do instrumento convocatório, a gente já sabe que serão municípios de extrema pobreza, alta vulnerabilidade, com o maior número nas regiões norte e nordeste, salvo o melhor juízo, serão mais de 90%, né, dos municípios nesse primeiro momento atingidos, serão nessas regiões. E isso tem uma razão, Viviane, porque busca também o governo atingir uma equidade, ou seja, ele quer buscar uma melhor homogeneização do programa na divisão no número de farmácias. Ele entende que nesse momento ele deve também observar esse critério socioeconômico, mas dar uma melhor divisão geográfica para atingir também regiões onde o número de farmácias credenciadas é reduzido em comparação a outras regiões do nosso país. Você mencionou o orçamento. Nós tínhamos um orçamento previsto de, se eu não me engano, 1 bilhão, e ele já chegou a 3 bilhões com a PEC da transição. Você acha que essa revisão do orçamento também é um ponto positivo e pode facilitar a abertura a abertura do credenciamento, né, o credenciamento de novas farmácias? É positivo e relevante no ponto de vista para que a gente pense na perspectiva do fortalecimento, né, e no crescimento do farmácia popular. O governo ele deixou muito claro da importância, né, que ele enxerga do programa sob o ponto de vista de política pública de acesso a medicamentos. Então, passa, obviamente, pela não só manutenção, né, do orçamento, que até então vinha sendo aplicado para que você pudesse ter a execução do programa, mas também na perspectiva da sua majoração, porque, obviamente, quando a gente fala no crescimento do programa, a gente pensa na perspectiva de novos credenciamentos, pensa também na possibilidade de revisão, né, dos valores de referência, que também é importante. Isso tudo passa pela questão orçamentária. Então, quando ocorreu no início do ano a possibilidade de você ter o reajuste para que você pudesse ter um valor até então que era direcionado, não é só isso que tem que ter como condicionante, tem que ter também a perspectiva de ter uma majoração para que você passe pelo crescimento do programa. Rafael, haverá revisão dos valores de referência? Uma pergunta que todo mundo faz sobre a revisão dos valores de referência. E está tendo aqui eu não sei, talvez uma confusão com relação ao que aconteceu. Como houve uma migração, Viviane, no que tange a inclusão dos contraceptivos e da osteoporose para, né, a modalidade de gratuidade e para o Bolsa Família, todos os medicamentos foram para a modalidade de gratuidade para quem faz jus ao Bolsa Família. A gente teve a necessidade da estipulação de novos valores de referência para que se atingisse a modalidade. Então, é um ponto importante. As pessoas têm que entender que
como houve essa mudança, tiveram a criação de novos valores de referência que estão estabelecidos na portaria, que eu mencionei, e que você tem que adequar dentro do seu sistema para que você possa não ter problema no momento da operacionalização do programa. Um outro aspecto que você me perguntou é sobre o valor de referência que já tem estabelecido, que é necessário que desde 2014 a gente tenha um pleito, né, do setor farmacêutico para que isso aconteça, porque há de fato, uma defasagem, cada vez mais uma dificuldade na dispensação. Isso é uma perspectiva, isso está dentro de uma análise da gestão do programa, e aí é um ponto importante, também foi publicado, Viviane, uma outra portaria, que é a portaria 676, dia 7 de junho, que criou um grupo de acompanhamento do programa Farmácia Popular. Esse grupo de acompanhamento, que é formado por entidades do setor e órgãos, né, representantes de órgãos públicos, ele vai justamente analisar e dialogar com relação a essas questões. Então, passa dentro do comitê do grupo de acompanhamento este ponto. O setor já tem estudos demonstrando da importância, né, que se faça uma revisão de algumas moléculas que estão no programa, justamente para poder para poder dar viabilidade à continuidade da dispensação desses medicamentos pelas farmácias. Um outro ponto importante é o saneamento do programa. O governo também divulgou que vai rever os processos. Eu agora não tenho esse número, mas são muitos processos por conta de farmácia suspensa, farmácia bloqueada. Qual a expectativa de vocês em relação a isso? Exatamente, Viviane. Tem um ponto que o governo fala sobre garantir a estabilidade institucional do programa. E isso passa pelo saneamento do programa, dando perspectiva não só para o fortalecimento, mas que alguns pontos que são realmente críticos sejam solucionados. Dentre eles, a questão dos processos, né, hoje de averiguação de irregularidades. Estima-se que aproximadamente há um número de 5.000 processos hoje aguardando análise pelo órgão, que é o DENASUS, com relação às apurações de irregularidades. Isso é ruim. É ruim do ponto de vista da farmácia, é ruim também para o consumidor, porque no momento que você instaura esse processo, em grande parte é a suspensão preventiva, né, desses estabelecimentos, eles não conseguem operar no programa. Então, passa pela essa nova gestão, realizar um processo de digitalização, de melhoria na operação, para que você consiga dar maior rapidez, né, nessa análise e, assim, possibilitar o retorno dessas farmácias ou eventualmente, um descredenciamento, abrindo também espaço para que haja novos credenciamentos de outros estabelecimentos. Isso é um ponto importante, uma premissa que o governo tem já colocado como relevante para que ele possa dar prioridade. E, Rafael, se uma farmácia ligasse para a BC Farma hoje perguntando assim para vocês, vale a pena eu credenciar minha farmácia no Farmácia Popular? O que vocês diriam para ela? Eu diria que vale muito a pena. Assim, vamos pensar por alguns aspectos mercadológicos. Estar no programa Farmácia Popular, melhor, já é um diferencial, né? Hoje você possibilita ter um diferencial concorrencial. Então, o ideal, Viviane, era que todas as farmácias pudessem estar credenciadas. Possibilita que você tenha um maior volume, fluxo de pessoas no seu estabelecimento, porque à medida que você tem pessoas que vão no seu estabelecimento retirar um medicamento que está no rol daqueles, possibilita que você também, dentro dessa dinâmica, comece a trabalhar com esses clientes, com esses consumidores, usuários do programa também, a possibilidade de ele aumentar, né, sua cesta de medicamentos, aumentar o ticket médio, porque pode ser que ele que esteja na modalidade do copagamento, que ele tenha outros medicamentos que não estão inclusos. Isso te dá uma perspectiva, né, de ter um aumento no faturamento do seu estabelecimento. Pensando também nessa condução do governo, a gente acredita que há um movimento de fortalecimento de ampliação. Então, pensando nisso, estar no programa é essencial, é estratégico. Então, nós da BC Farma, acho que não teria nenhuma
um ponto crítico para não estar. Talvez venha, mas Rafael, algumas moléculas de fato estão difíceis para a gente conseguir dispensar. Lembre-se que existe também a possibilidade da intercambiabilidade, isso é um ponto deixado reiterado pelo programa, então, ou seja, eventualmente, no ato de prescrição, há um medicamento que você não consegue porque não tem imagem, você pode buscar a intercambiabilidade, que é aquela troca, desde que não haja uma vedação pelo prescritor no receituário, para poder viabilizar a dispensação do medicamento genérico, por exemplo. Então, há perspectivas de você conseguir trabalhar algumas questões pontuais com relação a valores de referência. E há, como eu coloquei, a expectativa de cada vez mais você ter um fortalecimento, inclusive a questão da revisão dos valores de referência. Maravilha. E você que está assistindo a gente, conta aqui nos comentários o que você achou desse novo momento, desse novo Farmácia Popular que o presidente Lula anunciou aí alguns dias atrás. A gente quer saber a sua opinião. Rafael, muito obrigada por vir aqui ao programa esclarecer todos esses pontos aqui com a gente. Viviane, eu que agradeço. Novamente, acho que é um momento muito importante, acho que as pessoas estão ansiosas, né? Foi um ponto muito procurado, as pessoas querem saber sobre essa perspectiva do programa e acredito que a gente está num momento muito importante com relação ao fortalecimento, como eu coloquei, do Farmácia Popular. Agradeço, sempre fico à disposição. Um abraço a todos. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.